E a diretoria do Mengão mudou todo o planejamento no Campeonato Carioca e a força máxima do Mengão estará presente amanhã no clássico contra o Vasco da Gama, né? Em reunião realizada hoje à tarde, o presidente BAP, o José Boto e também o Felipe Luiz decidiram e não é mais o sub-20 que vai jogar amanhã no clássico dos milhões. Apesar que alguns jogadores do sub-20 ainda devem ser utilizados ou ficar no banco, mas a equipe principal está de volta, vai fazer sua estreia no ano de 2026. Vou trazer essa informação e também informações sobre o Paquetá, sobre a possível chegada de Marcos Antônio do São Paulo e muito mais notícias do Flamengo. Fica ligado depois da vinheta. Fala galera que se liga no YouTube, bem-vindos de volta ao canal Guga Vídeos com muitas notícias e informações importantes hoje do Flamengo, onde teve reunião essa tarde no Ninho do Urubu e também treinamento visando o clássico amanhã contra o Vasco da Gama. Mas antes de tudo, se você está curtindo o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, que ajuda muito ao canal. O YouTube vai estar jogando esse vídeo para mais pessoas e compartilhe aí nos grupos de esporte, principalmente aos rubro-negros, né? Hoje tivemos treinamento à tarde, né, no Flamengo, tanto do sub-20 quanto também da equipe profissional. Tava aquela dúvida se ia continuar a equipe sub-20, né, que teve só um ponto até agora em 3 jogos no Carioca, ou a volta da equipe profissional. Nessa reunião, como eu falei no começo do vídeo, o presidente BAP esteve presente com o José Boto, também o Felipe Luiz, o Bruno Pivetti, treinador do sub-20, e toda a comissão ali de futebol do Flamengo. E ficou decidido amanhã a volta da equipe profissional fazendo sua estreia em 2026, né? Não sei se foi pressão do BAP maior, se o planejamento foi mudado por todos, porque a equipe só tem um ponto. Se o Flamengo não se classificar entre os 4 no grupo, vai ter que jogar um quadrangular contra as 2 piores equipes do outro grupo e mais o Flamengo e a outra equipe pior do seu grupo. Esse quadrangular são 6 jogos, pois são jogos de ida e de volta, então ia atrapalhar demais o planejamento da equipe. Então a diretoria, em comum acordo, diretoria e comissão técnica, vão usar agora a força máxima nesses últimos 3 jogos da primeira fase. Eu acredito, pela expectativa, se o Flamengo fizer 6 pontos nesses 3 jogos, o Flamengo deve se classificar pelo menos em quarto, porque o Flamengo tem um ponto, ganhando 2 das 3 partidas, chegaria a 7. As equipes menores, geralmente o último ali, o quarto colocado, não sei se alcançaria essa pontuação. Então amanhã, estreia da equipe profissional. O Felipe Luiz, que inclusive estava correndo o risco de não ficar no banco, né? Seu Bruno Pivetti, ele já saiu no bid. Ele também, o goleiro Endrio, o novo contratado do Flamengo. Só que diferente do Felipe Luiz, o Endrio não vai poder atuar, porque hoje, feriado no Rio de Janeiro, São Sebastião, ele saiu hoje, mas para o bid do Campeonato Carioca, né, que é lá da FEG, ele não pode jogar ainda essa partida. Só vai ser inscrito amanhã e só vai poder jogar no próximo jogo. Então o Flamengo amanhã com força máxima. Felipe Luiz, eu acho que não vai escalar os 11, vamos dizer assim, titulares que vinha jogando no fim do ano passado. Deve colocar ainda uns 2, 3, 4 ali, quem sabe, jogadores do sub-20 e mesclar, pelo menos no início do jogo, com os jogadores profissionais, principalmente aqueles que estejam em mais uma melhor forma, né? Vamos dizer assim. Provavelmente o Vitão deve jogar ali, o Pedro, que atuou pouco no fim do ano, estão dizendo que deve jogar. Plata pode ser que jogue, né? Algum jogador ali que esteja melhor condições físicas para ajudar a equipe do Flamengo. Na lateral direita, pode ser que o Emerson Royal, que vinha treinando muito no fim do ano, jogue, e assim o Mengão vai fazer sua estreia no Cariocão com a equipe profissional. Flamengo contra o Vasco, depois pega o Fluminense, uma sequência de 2 clássicos. Desses 3 jogos, como falei, Flamengo precisando de pelo menos 2 vitórias para tentar passar para as quartas de final. Mudando de assunto, vamos falar agora do Paquetá. O Paquetá, né, como a gente já sabe, o Flamengo fez a primeira proposta à equipe do West Ham. O West Ham não gostou muito da proposta do Flamengo. Dizem, né, que o Flamengo ofereceu 32 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus. O West Ham não aceitou e só está querendo que o Flamengo pague 45 milhões de euros. É muito dinheiro, eu acho que o Flamengo não vai pagar esse valor. E aí, fontes internas do Mengão, a gente vê todos os influencers, youtubers,
os canais de jornalismo falar que o Flamengo vai tentar subindo de pouco em pouco. Próxima proposta deve ser 35 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus, né? Para tratar com essas equipes europeias é muito complicado, porque o euro, um valor muito grande aqui no Brasil, e para eles é o preço normal que eles negociam lá. Para o Flamengo, 35 milhões de euros é mais de 280 milhões de reais, então é um planejamento que tem que ser muito bem feito, né? Em uma contratação que a torcida quer, mas o pessoal da diretoria tem que pensar direito para não fazer uma contratação, como diz os antigos, colocar o chapéu acima da cabeça. Então é uma coisa que tem que ser pensada direito para o Flamengo não extrapolar seu limite de contratações. O Paquetá, eu acho que é um jogador que ninguém duvida da capacidade dele, principalmente nós rubro-negros, apesar que a imprensa, né, de vários estados aí, principalmente a paulista, já está fazendo algumas comparações e achando que o Flamengo está pagando caro demais. Por que será, né? Porque a imprensa de São Paulo sempre vai pensar contra o Flamengo. Então, eu acho que a diretoria tem que pensar com calma. Para mim, se a proposta de 40 milhões o West Ham aceitar, eu acho que o Paquetá vale, seria uma excelente contratação, com a idade baixa ainda, apenas 28 anos, daria para ele jogar no mínimo aí mais uns 7 anos no Flamengo, e é um cria, né, cria da base, jogador que a gente sabe o potencial de seleção brasileira, e seria uma contratação excelente para o Mengão. Já outro assunto, né, a contratação do Marcos Antônio, né, que o Flamengo também tem interesse do São Paulo. O Flamengo está esperando a nova diretoria do São Paulo se vai sinalizar alguma coisa. Pode ser que tenha essa troca do Alan, né, com o Marcos Antônio chegando, o Alan saindo, e o Flamengo ainda pagaria uma compensação financeira ao São Paulo. O Marcos Antônio é um jogador segundo volante ali de muita qualidade. Ele também tem um problema de se lesionar um pouco demais às vezes, né? Tem temporadas que ele passa até de boas, mas tem temporadas que é tipo assim, o De La Cruz se lesiona muito, apesar que tem um diferencial. O De La Cruz tem um problema crônico no joelho e o Marcos Antônio não. A maioria das vezes que tem essas lesões é lesão muscular. Só que é um grande jogador, o Flamengo tem interesse, e para ficar com o Alan parado, que praticamente não é usado, eu acho que o Marcos Antônio valeria uma investida, se não for uma diferença muito grande em valor financeiro. Se for para o Flamengo pagar um preço muito mais do que o normal, eu acho que o Flamengo vai ficar de fora. E para a gente encerrar esse vídeo, né, com a notícia do Michael, que tem interesse muito grande do Santos. O Santos pode fazer uma oferta de até 4 milhões de euros, que seria um bom retorno para o Flamengo, pelo que o Michael está fazendo. Só que agora tem um impasse com o Michael, porque o Michael ganha um excelente salário no Flamengo, dizem ser mais de 1 milhão, né? Eu não tenho certeza, mas o Michael está querendo agora compensação financeiras do Flamengo. E Michael, viu? Em vez dele jogar o futebol dele, que pode ser titular lá no Santos, jogar junto com o Neymar e Gabigol, ele agora já está querendo que o Flamengo faça um ressarcimento pela saída e pelo tempo que ele ainda tem de contrato. Mas eu não consigo entender, sendo que o Flamengo está vendendo o jogador vai ganhar seu novo salário lá e ainda quer compensação financeira. Vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer, se vai pagar essa compensação, se o Santos vai aumentar o valor para o Flamengo usar como compensação, ou se o Michael vai acabar permanecendo no elenco e não ser utilizado quase nenhuma partida, pois o Flamengo está procurando mais um atacante, né? Teve aquela procura pelo o jogador argentino que acabou indo para o West Ham, o Tati Castellanos, e agora não saiu mais nomes de atacante no Flamengo depois disso, né? Todas as concentrações da diretoria agora tá focada no Paquetá. Vamos aguardar acabar essa para ver se o Flamengo vai atrás de outro jogador do exterior, procurar aqui no mercado interno, pois o Pedro mesmo não tem um reserva à altura ou até mesmo um atacante para brigar de posição com ele. É isso, nação rubro-negra. Já vai deixando seu comentário aí sobre o clássico dos milhões amanhã. Deixa seu palpite por quanto você acha que o Mengão vai ganhar. Eu acho que vai ser 2-0 Flamengo nessa volta dos titulares. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo nos grupos. Um abraço, até a próxima e saudações rubro-negras.